Todos sabemos das dificuldades que a educação enfrenta e de quão grande é o desafio de disseminar a boa prática pedagógica. E todos sabemos também que sem uma educação plena e de qualidade não se vai a lugar algum. Por isso, quando nos deparamos com relatos de experiências positivas e mesmo transformadoras nessa área, precisamos divulgar e aplaudir. Para conversar sobre esse tema, convidamos o jornalista e professor Marcos Tavares. Bom dia, professor Marcos Tavares. Muito obrigado pela sua presença aqui no Repórter Visual. Olha, eu começo perguntando, existem boas histórias no meio de tanta dificuldade na educação? Bom dia, agradeço o convite. Muitas histórias. A gente às vezes não percebe, né, não tem conhecimento, né, do microcosmo que é a escola, né? A gente às vezes só conhece a escola ou os relatos que acontecem na escola pela mídia. Mas quando você entra na escola, você vê quantos projetos existem interessantes, né? Quantos professores estão lá dentro da sala de aula, né, desenvolvendo, quando eles fecham a porta da sala de aula, desenvolvendo projetos interdisciplinares, projetos inovadores. E aí, quando a gente percebe isso, quando a gente vê isso dentro da sala de aula, né, em várias partes da região do país, a gente vê o quanto isso é importante e quanto a educação também ela é positiva, né, e ela consegue alcançar outros aspectos, né, ela consegue realmente cumprir com o dever dela. Ou seja, do empenho, da criatividade dos professores também você consegue ganhar muito nesse setor, né? Muito, com certeza. Na verdade, acho que assim existe, lógico que a gente tem que falar da importância da formação dos professores, Claro. de políticas públicas para formar, para capacitar tanto a formação inicial quanto a formação continuada dos professores. Mas também o quanto esses professores, ao longo do tempo, eles vêm estudando, eles vêm se aperfeiçoando, o quanto esses professores também conseguem entender, né, tanto da teoria quanto da prática e vêm desenvolvendo trabalhos importantes e interessantes e que fazem diferença na sala de aula e principalmente fazem diferença na vida daqueles estudantes. Como não esmorecer, né, nessa profissão que traz tantos benefícios para o país, né? Não é fácil você ser professor, às vezes, dentro da sala de aula nos dias de hoje, né? Uma questão que todo mundo sabe do senso comum, a questão salarial, a questão da formação. Quando você fecha a porta da sala de aula e está com seus alunos, é uma mágica que acontece, né? Se Não é, estabelece ali uma relação é uma muito relação de confiança, né? confiança. Lógico que essa relação de confiança, às vezes, ela precisa ser repensada, refletida, mas a relação de confiança, quando ela se estabelece, né, entre o aluno e o professor, aquilo ganha um corpo, aquilo ganha uma magia. Não estou falando com isso que o professor é uma vocação, que é uma missão sacerdotal, não, não é isso. Eu acho que o professor é uma profissão como outra qualquer, mas ela tem uma especificidade que Sim. encanta, né? Que é a confiança, é a troca do conhecimento, é você fazer com que aquele aluno perceba o quanto você está ali para fazer com que ele seja melhor do que você, né? Para empoderar aquele aluno, né, com conhecimento. O acesso à informação tá posto. Mas e a construção do conhecimento, né? A construção, a constituição de conhecimentos, de valores, como que você organiza isso tudo? E a escola, sem dúvida nenhuma, ainda é um dos únicos lugares que talvez você tenha essa relação, né, de confiança, essa troca, esse diálogo e esse objetivo final, né, de empoderar, de fazer com que aquela criança, aquele estudante, seja melhor do que nós, digamos assim, né? Ou seja, que haja uma evolução positiva. Você falou agora mesmo que não é um sacerdócio realmente, não é uma profissão como outra qualquer, mas os relatos falam de experiências bem-sucedidas, não é isso? Mas que, de fato, envolvem contextos emocionais também. Eu acho que ensinar é um ato de amor, não é? É um ato também de doação, de resistência até. O senhor não acha? Toda relação humana, ela passa por a questão da afetividade, né? Não tem como a gente, eu estou aqui com você, mas você está me entrevistando, eu estou respondendo, mas lógico que tem uma relação afetiva no sentido de que somos humanos. E essa relação do professor, ela encanta e ela é poderosa porque também tem isso, né? Essa relação de confiança, ela estabelece uma relação afetiva, né, de companheirismo, de acreditar, de apostar, de investir naquele estudante. Muitas das vezes, o aluno precisa mais de quê? De um incentivo também da sala de aula, né? Elevar a autoestima dele, né? Fazer com que ele acredite no potencial que ele tem. Ouvir o aluno, né? Ouvir o aluno é super importante, né? Talvez a geração hoje das crianças e dos estudantes carecem disso, né? De alguém que escute, de alguém que invista, alguém que acredite. Justo. E toda vez que a escola, eu acho que investe nesse acreditar, não estou falando que é fácil,
Não. né? Tem várias questões, mas toda vez que você aposta, que você investe naquela criança, naquele estudante, acredita no potencial, você cria uma outra atmosfera no sentido de educar. Me fala então, professor, por favor, sobre a série que a TV Escola está fazendo e que divulga esses relatos, né, essas histórias tão inspiradoras, né, e que nos fazem acreditar que podemos muito mais. Verdade, a gente está numa terceira temporada, está sendo exibida esse ano, a terceira temporada de um programa que a gente tem lá, chamado Professor Presente. Eu entrei na TV Escola em 2017, eu ocupo a gerência de formação de professores Sim. dentro da TV Escola, e a gente criou esse programa para quê? Para colocar o professor na tela da TV Escola, né? Ou seja, para dar também vez e voz a esse professor. Mas mais do que isso, compartilhar boas experiências. Lógico que a gente não tá, o objetivo no programa não é mostrar a experiência pela experiência, mas é mostrar o processo. Né? Mostrar o resultado é tão importante quanto o processo na educação. Então, a gente quer dar voz e vez e transparência e visibilidade a esses projetos que professores das 5 regiões do Brasil vêm desenvolvendo. E são projetos bem significativos, que envolvem criatividade, envolve confiança, envolve inovação, envolve afetividade. Então, essa série ela é exibida semanalmente. Né? Toda semana a gente traz uma nova experiência. A gente está trazendo só a educação básica, ou seja, tem experiências da educação infantil, dos anos iniciais da educação do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. E a cada semana a gente traz uma nova experiência, um novo projeto, no qual o professor ele explica. Geralmente eles trazem os projetos que são desenvolvidos em sala de aula, então ele explica o objetivo desse projeto, ele explica qual foi o grande desafio, junto com a comunidade, junto com a coordenação pedagógica, e qual foi a grande conquista, né? Ou seja, o que esse projeto alcançou, né? O que ele possibilitou, tanto para ele repensar a própria profissão dele, porque muitas vezes o professor na sala de aula ele está aprendendo, né? Ele está instigando os alunos, mas ele está aprendendo também com eles. Então, ele traz esse alcance, tanto para os alunos quanto para ele. E, no final, ele faz um chamado para outros professores, para que eles também compartilhem suas experiências. Sim, inspirador Registrem suas experiências, né? Porque isso tem um efeito multiplicador. Sim. E quando o professor vê outro par dele na televisão, na internet, eu acho que ele se sente mais confiante. A gente entrevista os professores, né, dentro de um estúdio, mas todo o material que é exibido dentro do programa, ou seja, as fotografias, os vídeos, as imagens, são produzidos pelos professores. Sim. Então, a gente pede os registros que ele faz durante os projetos, ele manda isso para a gente, né, todo esse material, e a gente inclui esse material. E aí eu acho que a gente ganha mais veracidade, porque a gente não é uma equipe de televisão que chega dentro da escola Sim. e vai produzir ou vai reproduzir aquele projeto que aconteceu. Não, a gente traz a vivência, mas pelo olhar do professor. E aí o que eu digo para eles, muitas vezes, né, agradecendo a participação deles, agradecendo o empenho, a paciência, né, essa troca, mas agradecendo esse sentido de produção colaborativa. Né? Ou seja, o programa não é da TV Escola, mas o programa é com a TV Escola, né? Então TV Escola dá voz, né? Dá voz, mas essa voz é uma voz colaborativa. Sim. Né? Nesse pouco tempo, você já sentiu resultados? O maior resultado é para a vida do professor. Todas as vezes que o programa vai ao ar, a gente entrevista, a gente faz uma consulta, um questionário para esses professores, e a gente pergunta o que representou ele estar na tela da TV Escola, o que representou a gente dar visibilidade ao projeto dele. E assim, é corriqueiro, né? Ele dizer o quanto aquilo foi transformador, não para ele, não que ele se sinta uma estrela ou Sim. reconhecido, mas a visão que os pares começam a ter dele, a visão que os pais dos alunos começam a ter dele, a visão que a escola, que a Secretaria Municipal, então assim, eles dizem que eles, digamos, passaram vários anos, né, no magistério, eles nunca foram reconhecidos. Mas a partir do momento que o projeto apareceu na tela da televisão, que poderia ser na internet, Claro. poderia ser no celular, em qualquer mídia hoje em dia, o quanto isso é interessante para o reconhecimento daquele professor. Muda tudo. Muda tudo. E muda mais ainda a responsabilidade, que eles dizem, né? A partir do momento que dá visibilidade, eles se sentem muito mais responsáveis, né, para continuar desenvolvendo bons projetos, para continuar instigando, investindo e elevando a autoestima dos estudantes. E eu sei que você tem uma outra ótima notícia, que é o fato de, esse ano, vocês começarem a dar acessibilidade da Libras, não é isso? Isso. E isso já está começando agora, a partir de setembro.
Então, a gente tem 2 programas. Eu tenho um programa com libras e o sem libras para atender todos os públicos, mas é um grande ganho também, né? Porque Nossa, fundamental. a gente está ampliando, né, o acesso desses programas, dessas histórias, para também outras comunidades, né? Ou seja, é o respeito que a gente tem que ter com esse público Sem também, dúvida. que é tão importante quanto, né? Somos iguais, Tem que né? incluir todo mundo. Mas que é importante essa socialização. É verdade. Professor, por fim, diga para a gente como os educadores podem chegar até vocês. E a gente tem no site da TV Escola exatamente isso, um banco de projetos, em que cada professor pode entrar, pode colocar o seu, né, o seu projeto, a sua experiência, e a gente entra em contato com esses professores. A ideia é compartilhar cada vez mais essas experiências. A gente também tem uma revista só sobre educação e muitas vezes essas experiências elas são enviadas para a produção de um outro programa que a gente tem em Rede Escola para dar capilaridade, para a gente divulgar. A gente também deve, daqui a 1 ou 2 meses, lançando um novo meio de comunicação dentro do portal da TV Escola, Conexões Escola, que tem o objetivo de realmente falar diretamente, criar mais um canal de comunicação para falar com esse professor. Tanto com o professor, quanto com os diretores de escola, gestores públicos. A gente entende que a escola ela tem uma importância fundamental. Como teve no passado, tem hoje no presente e vai continuar tendo no futuro. Professor Marcos Tavares, gostaríamos de agradecer muito sua participação aqui no Repórter Visual e sucesso nessa empreitada. Eu que agradeço e um grande abraço para toda a equipe do programa e especialmente para os professores. Muito obrigado, professor. E para você que acompanha o Repórter Visual, um grande abraço, um bom dia.